Que alegria estar aqui, né? Eu estava falando ontem com o pessoal do Mais, que nós tivemos um encontro aqui com os nossos voluntários, falando sobre a importância de sabermos onde estamos enquanto igreja e o quanto é importante também a gente fazer os ajustes necessários para que sejamos uma igreja saudável, uma igreja bíblica, contemporânea, né? E focada em Jesus. Nós aqui temos construído essa comunidade em que falamos aqui que a nossa igreja é tudo sobre Jesus, né? Desde o Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo é a conclusão da obra de salvação, desse amor que moveu Deus a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós. Então é nisto que nós nos apegamos, é nisto que nós cremos e é isto que queremos viver, a experiência de ser uma comunidade de fé, uma comunidade focada em Jesus. Temos aí, ao longo de cinco domingos, termina hoje inclusive, é o último domingo, é o quinto domingo, que nós temos conversado sobre oração, vida secreta com Deus, né? Construímos, desconstruímos, né? Algumas vezes eu me deparei em, será que isto é verdade, o que se fala por aí? O que é que o texto bíblico aponta, o que é que o texto bíblico ensina sobre a oração, que é um momento de relacionamento com Deus? E nós temos, ao longo desses domingos, construído isso tudo com vocês, com a nossa comunidade, sabendo da importância da oração, que muito embora nós, na maioria das vezes, nós buscamos a Deus nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, né? E sejamos sinceros e honestos, na maioria das vezes, a nossa busca para um relacionamento com Deus eu diria, motivado por aquilo que estamos vivendo. Algum conflito, alguma crise, alguma situação difícil que nós não temos dado conta. E temos construído isso numa direção contrária. E a direção contrária disso o que precisa mover a nossa busca por Deus é um relacionamento com esse Deus, a ponto de entendermos que nesta relação Deus não muda. Quem muda somos nós. Isso é uma frase, inclusive, de C.S. Lewis, quando ele diz: a oração não muda a Deus, a oração muda a mim mesmo. E é nessa intimidade, é nessa profundidade do ser, é nesta alma despida, é nesse coração nu que nós precisamos nos apresentar diante de Deus e saber que Ele em nenhum momento nos julga. Em nenhum momento nós somos desprezados por uma fragilidade, por um pecado, por um deslize, por não conseguirmos ser aquilo que nós entendemos ser saudável para nós. Porque às vezes nesses deslizes, no dia a dia, a gente se depara com situações e a gente fala para nós mesmos, né? Eu não gostaria de ser esse ser humano. E Paulo vai falar sobre isso. Quando Paulo diz: o bem que eu quero, eu não consigo às vezes fazer. E o bem que nós entendemos ser bem, e a coisa saudável que nós entendemos ser saudável, que o tratamento que damos uns com os outros, ou que temos uns com os outros, entendemos que seja um tratamento saudável, mas às vezes nós não conseguimos. E eu digo para você que esse discurso de dizer assim: você precisa fazer isso, a vida cristã é isso, você precisa executar isso, você precisa mudar isso, isso é um discurso religioso. Discurso religioso porque se a Bíblia diz isso, então você precisa fazer isso. Quando na verdade, a Bíblia diz isso, e Senhor, me ajuda a me envolver nisto que a Tua palavra me ensina. Eu não dou conta de fazer isto aqui.
porque a minha humanidade me depõe. A minha humanidade, ela ainda tem os traços da queda do ser humano, registrada lá em Gênesis. Então, Senhor, eu não consigo dar conta disso. Não consigo. E a oração é esse espaço, né? Agostinho vai dizer que enquanto tu habitavas aqui, eu te procurava lá fora. A oração, gente, é esse espaço da intimidade com Deus que busca um relacionamento conosco. Isso foi quebrado lá no Jardim do Éden também. Porque essa relação de conversa entre Deus e o ser humano, isso acontecia naturalmente. Era prazeroso isso. Isso causava uma ansiedade agradável. Que horas o Senhor vai descer para falar comigo? Isso foi quebrado e hoje a gente termina sendo poluído, contaminado, como eu falei domingo passado, por desejos que são incutidos na nossa mente e a partir disto colocamos diante de Deus, pensando que isso é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós insistimos nisto. E muitas vezes a oração termina sendo uma guerra com Deus. E aí eu queria aqui começar lendo 3 textos de João, Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16. E eu separei esses 3 textos, inclusive, para tentar dirigir, conduzir a nossa comunidade para uma relação saudável a partir do final da nossa oração. E o final da nossa oração é como, gente? Quando nós colocamos os nossos pedidos, as nossas angústias, as nossas intenções, os nossos desejos, né? Enfim, no final nós finalizamos a oração em nome de Jesus. Amém. Só que muitos dos nossos pedidos, em nome de Jesus, também foi corrompido por um discurso religioso, baseado em fragmentos do próprio texto bíblico. Então acompanha aí comigo, João 14, 13 e 14, Evangelho de João 14, 13 e 14. Ele diz assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, olha só. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. Então, gente, a oração é a chave do sucesso. Não é? E aí o discurso religioso se apresenta nessa situação. Não pede para Deus que Ele te atende. Porque aquele que bate, recebe. Olha só, que força tem esse discurso. Então, olha só, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei. O que é que continua o texto? O que é que diz o texto? Qual a continuação do texto? Hã? Lê aí para mim. Para que o Filho glorifique o Pai. Então, segura isso aí. Tudo que eu pedi em nome de Jesus, João está dizendo, para que o Filho glorifique o Pai. João 15,16. Aí você vai construindo uma teologia distorcida, você vai criando uma imagem de Deus servo, e você vai se colocando no lugar de que nunca deveria pertencer a nenhum de nós. O Deus que atende o meu pedido. O Deus que atende
todos os meus caprichos. O Deus que escuta e move todo o seu esforço e energia para atender os meus pedidos e os meus desejos. Aí vai se construindo isso. João 15,16. A fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. Mais um recorte aí. Vamos para o terceiro recorte. João 16, 23 e 24. João 16, 23 e 24. O que é que diz aí? Naquele dia, vou ler essa versão aqui. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Olha só que força tem essa versão e esta palavra. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá vocês. Porque pedirem em meu nome. Você percebe só essa oração, como ela é recheada de vontades? Se você pegar este recorte, porque isso vai inclusive contra aquilo que Paulo ensina, porque eu sei passar necessidade. Eu aprendi, inclusive ele diz, eu aprendi a passar necessidade. E aí, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive, eu posso todas as coisas que me fortalecem na necessidade. Na falta. No vazio da vida, da existência. No vazio de sentido. Então eu posso todas as coisas porque Ele é capaz de me sustentar. Porque Ele é o Senhor pastor. E Ele jamais me faltará. Então, quando nós somos movidos a buscar a Deus, entendendo que Ele não está à disposição nossa, que Ele não está a serviço dos nossos desejos, a oração termina tendo uma outra direção. Agora, escuta aí essa oração aí que eu coloquei aqui, se você concorda com essa oração. Senhor, obrigado por este novo dia. Em meio às tantas vozes, me ajuda a ouvir a tua. Me ensina a confiar mais do que entender. E obedecer mesmo quando não vejo. E a descansar mesmo quando tudo parece o quê? Correr. Renova o meu coração com humildade, esperança e fé. Que eu não me esconda atrás de máscaras, mas venha a ti com verdade. Corrige o que estiver torto em mim. Limpa o que estiver sujo. E acende o que estiver apagado. Repita comigo. Em nome. Você diria isso? Em nome? Eu acho que vocês ficaram com medo agora. Será que eu digo em nome de Jesus uma oração dessa ou não? Será que o nome de Jesus é essa palavrinha mágica? Esse gênio da lâmpada que tudo que eu pedir para ele, deixa comigo que eu resolvo. Deixa que eu trago para mim a responsabilidade. Deixa que eu vou agir na sua vida. Deixa que eu vou ressignificar as tuas relações, o teu casamento. Deixa que eu vou dar uma solução e apontar um caminho diferente. Deixa comigo que eu resolvo essas coisas. Essa oração é a oração da IA. Olha só, a compreensão do nome de Jesus que a IA tem. Não sei se ela já sabe mais ou menos o que eu penso, né? A partir das minhas pesquisas também, que eu pesquiso lá, não sei, mas é uma oração que poderia ser feita em nome de Jesus. Poderia ser feita uma oração dessa em nome de Jesus. A minha pergunta que eu quero que você leve daqui, e talvez você não tenha respostas, mas pelo menos eu me proponho a apontar alguns caminhos aqui, é: o que você está pedindo em nome de Jesus? Qual conteúdo
dos seus pedidos, a ponto de você encerrar sua oração em nome de Jesus. Qual o significado? Qual a importância? Qual a relevância? O que poderia ser interessante a oração finalizada em nome de Jesus? E aí, quando eu escuto algumas orações, eu fico pensando, será que esta oração é mais a busca pela vontade de Deus ou a busca pela minha vontade? Será que aquilo que eu entrego ao Senhor, eu busco em oração, construindo argumentos fortes, argumentos contundentes, uma elaboração forte, a ponto de convencer Deus, que de repente Ele poderia abrir mão da sua vontade, para abraçar a minha vontade, e a partir disto eu aceitar e ser atendido dos meus pedidos? Eu fico perguntando nas orações que eu escuto por aí. E até mesmo nas minhas orações, será que esta oração que eu fiz é uma oração que se encaixa naquilo que a Bíblia revela sobre o caráter de Jesus? Será que isso é realmente a busca pela minha vontade, a oração, ou é a busca pela vontade de Deus? Eu estou fazendo aquela oração corajosa, dizendo assim: Senhor, seja feita a tua vontade, como Jesus fez. Como Jesus ensinou a oração para os discípulos, dizendo: seja feita a tua vontade. Será que temos a coragem, ou talvez a sensibilidade, de dizer: Senhor, todos esses meus pedidos aqui, talvez não retratem a verdade, ou aquilo que é saudável e importante para mim, e como eu tenho essa oração termina sendo contaminada pelos desejos do mundo. Senhor, se eu estou pedindo algo que não esteja de acordo com a tua vontade, eu quero que o Senhor anule tudo isso, eu quero que o Senhor cancele tudo isso, porque é em nome de Jesus que eu estou fazendo esta oração. A oração em nome de Jesus não é argumento construído para Deus ceder a sua vontade a nós. A oração em nome de Jesus não é um argumento construído para que Deus entenda que o meu argumento ele pode ser atendido, pode ser aceito. A oração em nome de Jesus é reconhecer que a vontade dele é saudável para mim. Mas algumas orações são mais ou menos assim, né? Senhor, que o Senhor traga mais pacientes para o meu consultório, que o Senhor traga mais clientes para a minha empresa, que o Senhor faça prosperar a minha empresa. Isso tem um preço. Uma oração dessa tem um preço. Qual o preço? É que Deus atendendo o teu pedido, a outra empresa vai acontecer o que com ela? Então veja o que é que está por trás disso. Eu quero, Senhor, que minha empresa prospere, e a outra quebre. Eu estava conversando semana passada, uma conversa muito tranquila, gostosa, sobre a vida profissional, a minha vida profissional. E eu falei aqui domingo passado, inclusive, que sobre as minhas preocupações e coloquei diante de Deus. E eu poderia trilhar um caminho, talvez, de mais relacionamento com a sociedade. Poderia trilhar esse caminho. E não teria problema com isso, desde que eu não pedisse em nome de Jesus. Não tem problema você ser bem sucedido profissionalmente. Não tem problema com isso. O problema é que quando você pede em nome de Jesus, você pede para quê? Para acúmulo de riqueza? Quando nós pedimos em nome de Jesus, é o quê? É para ter uma relação de poder com o outro.
Quando nós pedimos em nome de Jesus, é para que eu acumule e concentre a riqueza apenas em mim, a ponto de não partilhar o que Deus tem me dado com o outro. Essa oração é uma oração em nome de Jesus. A oração em nome de Jesus significa: Senhor, me abençoa, que eu quero ser um homem bem-sucedido. Para quê? Ou Senhor, sabe aquela pessoa que me maltrata? Sabe aquela pessoa que me causa angústia? Sabe aquela pessoa que me traz ou me faz tanto mal? Senhor, que a tua justiça, olha só, que a tua justiça alcance essa pessoa. Eu falei uma vez aqui, não tem problema falar de novo, é a segunda vez, eu vou encerrar aqui pela segunda vez. Eu estava chegando no shopping, e aí eu estava me aproximando de uma... Aí eu vi uma vaga, caramba, eu vi um carro parado, assim, mais atrás, eu ultrapassei o carro e pum, na vaga. Mas, gente, não foi para furar a fila, eu confesso para vocês. A minha intenção não foi ludibriar a pessoa que estava esperando a vaga que eu... Depois que eu coloquei, a pessoa parou o carro atrás de mim, baixou o vidro, pensei que ele iria me xingar, mas foi um xingamento religioso. A pessoa levantou a mão assim e disse: Deus te abençoe. Aí eu olhei assim: será? Será que é Deus te abençoe? Será que essa bênção, ela está pedindo, Senhor, abençoe esse rapaz, né? Eu não sei o que aconteceu, porque ele ocupou a vaga que eu estava esperando. Nós fazemos orações pelos nossos inimigos. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai olhar lá que o caminho teológico é para orar pelos amigos, não pelos inimigos. É para perdoar os amigos, não os inimigos. Jesus muda esse paradigma. Jesus disse: ame os seus inimigos. Nós fazemos oração em nome de Jesus pelos inimigos, no sentido de quê? No sentido, Senhor, que o teu amor ocupe o coração deste meu inimigo, desta pessoa que faz mal. Que ele seja alcançado com a tua graça, que ele seja alcançado por teu amor, que ele seja alcançado pela tua compaixão, Senhor. Você faz essa oração em nome de Jesus? Ou de repente você está fazendo uma oração e diz assim: Senhor, eu te agradeço porque aquela pessoa partiu para a eternidade. Glória a Deus. A tua oração é composta assim, nesse sentido? Será que a nossa oração é recheada de compaixão e graça? Então, orar em nome de Jesus não é a chave para ser atendido nos nossos pedidos. Não é a chave. Porque a oração não é um instrumento para que Deus atenda os nossos pedidos. Porque Deus se tornaria o objeto do nosso desejo. A oração não é a chave para o sucesso da vida. Não é. E a oração não é esta fórmula mágica, né? O nome de Jesus. Não é esta fórmula mágica para dizer assim, em nome de Jesus, a fórmula perfeita para uma vida bem-sucedida. Também não é. Sabe o que a oração é? A oração é mais ou menos isso. Pai, não me ouça por quem eu sou. Me escuta por quem Jesus é. Senhor, não me escuta porque esse nome Jesus, ele é a chave para o meu bem-estar. O foco não está em mim. O foco está naquilo que ele fez. O que for pedido em seu nome, ou seja, de acordo com o caráter
caráter de Deus, com o caráter de Jesus, com a sua missão, com a sua vontade, aí sim eu posso pedir em nome de Jesus. Então faria sentido, por exemplo, se Gandhi, né? Mahatma Gandhi, ele é o homem da paz. Você não vê o Gandhi aí envolvido com violência, com guerra, e de repente Gandhi se levanta e diz assim: vamos construir uma revolução armada. Faz sentido isso? Faz sentido? Não faz. Tem uma figura, um personagem histórico, que se chama Bin Laden. Quantos lembram desse nome, Bin Laden, né? Seria coerente alguém chegar com você, em nome do Bin Laden, eu estou trazendo aqui a paz, né? Sem arma, livre, né? Sem violência, sem confusão. Faria sentido? Então faria sentido nós pedirmos algo que não estivesse de acordo com o caráter de Jesus? Combina pedir algo em nome de Jesus que não faça parte do seu caráter? Faz sentido você fazer uma oração para que você seja um homem de sucesso? Isso em nome de Jesus, isso combina com Jesus? Jesus foi um homem que buscou sucesso. Jesus foi um homem que buscou prosperidade. Jesus foi um homem que buscou a violência em nome da paz. Inclusive ele foi incitado para isso. Combina com Jesus isso? Você fazer uma oração em nome de Jesus que não está de acordo com a história de vida de Jesus? Então, qual o conteúdo da nossa oração? Quando nós oramos, o que buscamos? Quando nós oramos, o que queremos? Quando nós oramos, o que nos motiva? O que nos leva? E aí nenhum problema, eu tenho dito isto aqui, nenhum problema você buscar a Deus nas suas necessidades, nas suas angústias. Eu te incentivo, porque neste lugar nós encontramos refrigério, neste lugar nós encontramos descanso, neste lugar nós encontramos perdão, neste lugar nós encontramos transformação, neste lugar nós encontramos a presença de Deus em nós, com maior interesse em nos ouvir e estabelecer um relacionamento conosco. Então o que precisa nos motivar à oração é saber que nós estamos diante de um Deus que conhece cada um de nós, e Ele está disposto a tornar as nossas vidas parecidas com a do seu Filho, o seu Filho Jesus. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, em Jó capítulo 1, e a gente aqui já vai construir para que a gente possa finalizar a nossa mensagem de hoje. Jó capítulo 1. A oração, gente, é esse espaço em que a gente pode abrir nosso coração sem um julgamento de Deus. Eu diria que é o espaço mais seguro. Mais seguro. Porque se eu falar algumas coisas, de deslizes, de questões que eu luto todos os dias, você pode olhar para mim: pastor, é o Senhor mesmo que está falando? Ou eu estou tendo uma visão, ou uma crise psicótica? Será, Senhor? Será, pastor, que isso retrata a verdade? Você pode se escandalizar de repente comigo. Você pode inclusive se afastar de mim.
Você inclusive pode ter uma compreensão, dependendo do que você construiu ao longo da sua caminhada com Deus, uma desconstrução do que seria pastor. Pastor é essa figura santa, quase parecida assim, bem pertinho de Jesus. Para você talvez seja isso. Talvez você vai se escandalizar com algumas coisas que eu vou falar para você. O espaço da oração é um espaço em que não existe nenhuma ação de Deus, nenhuma, sabe, eu às vezes eu escuto assim, histórias absurdas, difíceis, complicadas, e a gente olha assim, tipo cara de paisagem. Sim, entendi. Quando Deus nos escuta, Ele não escuta com cara de paisagem. Ele escuta com o rosto, com o semblante de misericórdia. Quando abrimos o nosso coração, Ele olha, escuta, estou aqui, meu filho. Fala que eu te escuto. Fala que eu estou interessado no seu pedido de perdão. Fala que eu estou interessado naquilo que você está querendo me apresentar e me trazer. Pode falar dos seus pecados. Pode falar das suas aberrações humanas. Que eu não vou fazer nenhum movimento de te separar de mim. De se afastar de mim. De franzir as testas e falar assim, que absurdo você está falando. Que sujeira você se meteu? Que porcaria é essa que você está fazendo? Deus olha para mim e diz, meu filho, eu estou aqui porque eu quero implementar em você o coração de Jesus. Conta comigo. Eu estou com você. Aliás, eu não estou com você. Eu habito em você. Eu faço parte de você. Em Jó capítulo 1, abre aí. E às vezes a gente não compreende isso. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Temia Deus e se mantinha afastado do mal. Sabe aqueles momentos difíceis da vida? Aqueles momentos de profundo questionamento, até mesmo de Deus. Se você ler o livro de Jó, ele vai fazer uma série de perguntas. Se eu não estou entendendo isso, se o porquê isso, questionar Deus não é um problema. Não é blasfêmia questionar Deus. Não é blasfêmia procurar compreender Deus. Porque essa mente limitada, esse ser humano caído, que não sou mais, mas que eu fui, que Ele me restaurou e me colocou, houve uma passagem de trevas para a luz, mas ainda eu tenho inclinação para o mal. Eu não sou homem perfeito, você não é mulher perfeita. E Ele escuta. E às vezes nós não compreendemos, às vezes a gente está numa caminhada com Deus, né? A gente está bem com Deus, a gente entende que a gente está procurando ser um homem justo, uma mulher justa, uma pessoa honesta nos negócios, e de repente a casa começa a ruir, as paredes começam a ter infiltrações, a alma começa a ficar seca, sem compreender por que está acontecendo, o que está acontecendo em nossas vidas. Eu perdi fulano, eu perdi alguém amada e querida, os negócios estão desandando, o casamento está confuso, a família está totalmente desandando também, e a gente questiona Deus, o que é que está acontecendo? É nessa hora que também você pode buscar em oração, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo, e Ele nos mostrará
um caminho sobremodo excelente para nós trilharmos a vida com Ele. Veja bem, essa história aí é uma história difícil de entender. O livro de Jó termina sem Jó compreender o mal. Aí no final do livro ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento precisa nos colocar diante de Deus e não nos afastar dele. Jó em nenhum momento se afastou de Deus. Ele quis até desistir, que Deus, olha Deus, essa vida não faz mais sentido para mim, então dá um fim nela. Mas ele buscou Deus, ele não abriu mão do Senhor. Que nós vivamos tempos difíceis que vamos viver, mas que a gente possa medir, primeiramente, a vida de oração é uma vida em que Deus não muda, quem muda somos nós. A oração precisa glorificar a Deus. Aquilo que pedimos faz parte do caráter de Deus, combina com Deus, glorifica a Deus. Deus vai ser honrado. Senhor, eu quero que meus negócios andem melhor aqui, Senhor, porque eu quero investir na tua obra, porque eu quero investir num projeto social, porque eu quero, sabe aquele irmão lá que está com o telhado caído, eu não tenho grana, mas me abençoa aqui para que eu possa comprar o telhado do meu irmão. Em nome de Jesus, faz isso. Combina com Deus? Combina com Jesus? Combina? Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que eu seja um homem próspero para investir na obra missionária. Combina com Jesus? Senhor, que eu possa ver o meu irmão com dor, sofrendo, angustiado, né? E não sabe o que fazer porque não tem mais dinheiro para sobreviver, para viver com dignidade. Senhor, me abençoa para que eu possa alcançar essas pessoas. Em nome de Jesus, combina com Jesus. A oração que combina com Jesus é a oração que glorifica a Deus. Mas se a causa for sua, também não tem problema. Saiba que Ele é o Senhor que alivia as nossas dores. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Curva a sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor nos escuta, e o Senhor nos escuta por conta do nome de Jesus, por conta da sua obra, por conta da separação que existia entre homem e Deus. Tu nos escutas em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador único. E por isso, Senhor, que nós buscamos a Ti. Buscamos a Ti não como uma maneira de suprir os nossos desejos, mas queremos buscar a Ti, porque nós queremos um relacionamento contigo. Nós queremos saber mais quem é Deus. Nós queremos ter essa intimidade contigo. E a partir disso, esta relação nos leve a uma atitude mais de mudança, de homem temente a Deus, de mulheres tementes a Deus. Que sejamos parecidos com Jesus, também por meio de um contato direto no momento de oração. Que a nossa comunidade seja esta comunidade, a comunidade da oração, em nome de Jesus. Amém.